A maior parte dos casos ambientais em Portugal vai para o lixo. O que é que nós devíamos todos saber sobre o nosso Estado não estar a cumprir com uma lei que foi criada para efetivamente nos defender das alterações climáticas? Sim. O direito é um dos pilares mais fortes da nossa sociedade. Como é que tu definirias a litigância climática? De que é que estamos a falar? As empresas não podem simplesmente ignorar, os governos não podem simplesmente ignorar o que é decidido por um tribunal. Achas que o facto de haver consequências muito reais faz com que seja assim uma ferramenta mais eficaz? Apesar dos tribunais ainda serem um bocadinho conservadores, nomeadamente em Portugal, no que toca à litigância climática. Portanto, na prática, o que vocês estão a fazer é garantir que os políticos ou quem nos representa não está só a falar e que está efetivamente a fazer aquilo que disseram que iam fazer. O direito é muito mais forte do que uma simples manifestação na rua, que não deixa de ser importante. Isto tem a ver com a nossa cultura jurídica em Portugal? Processamos menos? A via regulatória e a via judicial, hoje em dia, é a via mais eficaz, tendo em conta o tempo que temos para combater a crise climática, para a resolver. E temos muitas entidades em Portugal que precisam assim de um puxão de orelhas no que diz respeito à sustentabilidade e às emissões. O facto de emitir mais e ter uma maior produção significa que também tem mais meios para se adaptar e fazer uma transição energética. Em segredo de justiça. Bem-vindos à 5ª temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada vamos focar-nos na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos um pouco estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto e nos desafiou a debater os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Neste episódio vamos falar sobre a litigância climática ou a falta dela em Portugal. E para isso trouxemos Mariana Gomes. Bem-vinda, Mariana. A Mariana tem 22 anos, é estudante de Direito na Universidade de Lisboa, criou também em 2022 a Último Recurso, mas antes disso já tinha sido ativista ambiental desde 2019, fizeste uma das primeiras greves climáticas em Portugal, foste reconhecida e também em 2022, na altura em que abriste o Último Recurso, pelo Departamento de Estado norte-americano como uma das 20 jovens líderes da Europa. Grande reconhecimento e se calhar levou a motivação para depois ter força para o Último Recurso. E durante o último ano esteve a fazer um programa de intercâmbio no Brasil com o foco em direito ambiental e já vamos perceber um bocadinho como é que isto depois leva também à criação do Último Recurso. Para além disso, é um membro mais jovem do grupo de reflexão do Presidente da República, o futuro já começou, e foi assim também que nos conhecemos pela primeira vez, na verdade. Bem-vinda, Mariana, obrigada por estares aqui desde o Brasil, que entretanto vieste. Mariana, queria perceber um bocadinho. Tu és muito nova, tens 22 anos e já pelo menos há 4 que trabalhas esta questão do ativismo e da luta pela justiça climática. De onde é que veio toda esta força? Até porque acredito que não tenha vindo necessariamente da tua família, tu foste a primeira pessoa a formar-te com o ensino superior da tua família. De onde é que vem isto? Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde quando eu era adolescente. Sempre questionei muito, sempre fui a pessoa dos porquês. Eu queria saber tudo, queria saber porque é que o mundo acontecia da forma como ele está e queria também saber o que é que eu podia fazer. E foi no ensino secundário que, com os meus professores de geografia, eu me comecei a questionar sobre alterações climáticas, porque eles falavam em muitas mudanças, falavam em como a atmosfera e as espécies e os ecossistemas estavam a mudar, e também davam uma visão um bocadinho catastrofista e eu pensava, mas e porquê? E depois pensei, e o que é que eu posso fazer? E esta altura coincidiu também com a Greta Thunberg, portanto foi nesta altura que ela se sentou em frente ao Parlamento sueco e começou as greves climáticas, e os meus professores disseram, olha, se tu organizares a greve, eu garanto-te que leva as nossas turmas todas e há uma manifestação com pessoas. E eu pensei, bora. Ok, bora. E foi assim que começou e depois aprofundei um bocadinho mais a parte teórica, e percebi que o mundo que eu ambicionava ser justo, na verdade era muito injusto e as desigualdades eram muito fortes, e a crise climática era só um pequeno sintoma do quão mau o mundo estava e, enfim, e achei que devia fazer alguma coisa. E porquê o direito? Precisamos assim tanto do direito para conseguir ajudar a reverter a situação? O direito é um dos pilares mais fortes da nossa sociedade e é aquela ferramenta que foi criada pelo sistema para defender o próprio sistema.
Só que com uma particularidade, que é, se o soubermos usar, ele pode ser usado contra o sistema. E é aqui que nasce a litigância climática. Portanto, o direito é muito mais forte do que uma simples manifestação na rua, que não deixa de ser importante, mas se nós tivermos um juiz a dizer que determinada ação de um governo ou de uma empresa é uma ação ilegal ou é uma ação ilícita, muito dificilmente este sistema, portanto o governo ou uma empresa, vai dizer: não, olha, a separação de poderes e tal, mas ele não vai fazer o que ele diz. Dificilmente isto vai acontecer e, portanto, a via regulatória e a via judicial, hoje em dia, é a via mais eficaz, tendo em conta o tempo que temos para combater a crise climática, para a resolver. E qual é que era a pergunta? Não, porque o direito, está certo, respondeste bem. É a maneira mais rápida e a mais eficaz. E estavas a dizer uma coisa importante, na verdade, que é as empresas não podem simplesmente ignorar, os governos não podem simplesmente ignorar o que é decidido por um tribunal. Achas que o facto de haver consequências muito reais faz com que seja assim uma ferramenta mais eficaz? Ou às vezes é uma questão de risco reputacional, já chega? Então, na verdade, aquilo que nós temos visto nos últimos anos é as próprias empresas começaram a criar departamentos de litigância, não para elas o fazerem, mas para se defenderem contra os riscos da litigância. Portanto, sim, por um lado é uma questão reputacional. Nós sabemos que quando a Shell foi processada, as ações da Shell baixaram, e isto, quando falamos em dinheiros para estas empresas, é muito importante. Por outro lado, apesar dos tribunais ainda serem um bocadinho conservadores, nomeadamente em Portugal, no que toca à litigância climática, e eu sinto que têm um bocadinho de medo em aplicar sanções muito grandes, o simples risco de uma empresa ser processada ou de ser criminalizada é algo que, convenhamos, nenhum shareholder quer enfrentar. Exato, verdade. E achas que em Portugal, tu estavas a dizer que nós em Portugal somos conservadores relativamente à litigância climática. Em relação à litigância climática ou em relação à litigância no geral? Porque há países que têm muita política de litigância e, como tal, a litigância climática entra como mais uma forma de litigância sobre uma atuação diferente. Isto tem a ver com a nossa cultura jurídica em Portugal? Processamos menos? Eu não acho que processemos menos, até porque nos últimos 10 anos Portugal teve uma média de 80 mil casos ambientais. Só que qual é que é o problema? Os tribunais são muito lentos, os juízes não são especializados e não existe um tribunal ambiental. Ou seja, a maior parte dos casos ambientais em Portugal vai para o lixo. Ou acaba com uma pena de multa, que significa, na maior parte dos casos, que mais vale cometer um crime ou mais vale cometer uma infração do que não a cometer, porque a pena de multa é tão irrisória que quem comete determinada ação, enfim, não é responsabilizado o suficiente. Não é responsabilizado o suficiente. Portanto, a litigância existe, mas o nosso direito é tão antropocêntrico, focado no homem e tão conservador, que não permite ainda fazer a ponte entre direito, ambiente e clima e ser rápido, resolver as coisas rápidas. Mesmo no geral os tribunais são um pouco lentos hoje em dia, não é verdade? Um pouco. Mariana, estava aqui a pensar que se calhar litigância climática é uma palavra que tu conheces muito bem e da qual eu já ouvi falar, mas se calhar para muitas pessoas aqui que nos estão a ouvir não sabem bem o que é. Como é que tu definirias a litigância climática? De que é que estamos a falar? Não vou dar o conceito teórico porque é chato. Vou falar em termos práticos. No âmbito, por exemplo, do último recurso, como é que nós definimos litigância climática? Nós identificamos quem é que são as entidades em Portugal que mais emitem emissões de CO2, por exemplo. Com base nestas entidades, nós vamos tentar descobrir um problema que, à partida, para a sociedade e mesmo para um Ministério Público ou para um governo, não existe. Um problema, óbvio, jurídico. E a partir deste problema, nós vamos criar toda uma estratégia judicial para que, se o problema for o incumprimento de uma lei, é muito fácil. Portanto, nós vamos dizer a um juiz: olha, aquela empresa não está a cumprir a lei. Mas imaginemos que queremos processar uma empresa que nós achamos que as metas de redução de CO2 são pouco ambiciosas. Então nós vamos definir uma estratégia para que eles aumentem
a meta. Pronto, e esta lógica de criar um problema judicial, criar um problema jurídico, onde ele à partida não existe, eu costumo dar sempre o exemplo de um homicídio. Se eu matar alguém, dificilmente alguém me vai dizer que não existe um problema. Certo. Enfim, conseguimos ver ali o morto e tal. E eu vou ser criminalizada. Sim. Mas no caso ambiental, e tendo em conta que ainda estamos muito focados, portanto, formular isto, no caso ambiental, normalmente só há um problema quando afeta o homem. Daí que o direito ambiental português seja antropocêntrico, portanto, focado no homem. E aquilo que nós fazemos com a litigância climática é desfocar do homem e dizer, olha, existe um problema que são alterações climáticas e há determinadas ações que colocam em risco estas mudanças e, portanto, criamos esta estratégia e levamos a tribunal todos estes argumentos para que evitemos danos ambientais ou então para que sejam cumpridas leis climáticas ou se aumentem as metas. O último recurso que se colocou este ano, o ano passado, o Estado português em tribunal, por precisamente não cumprir uma lei, a Lei de Bases do Clima. O que é que se está a passar? O que é que nós devíamos todos saber sobre o nosso Estado não estar a cumprir com uma lei que foi criada para efetivamente nos defender das alterações climáticas? Sim. Em primeiro, nós devemos saber que é crónico. Portanto, o Estado português não cumpre com leis ambientais há décadas. Portanto, quase desde o início da nossa democracia. E, portanto, não é surpresa para ninguém, só que esta em especial, a Lei de Bases do Clima, que entrou em vigor em 2022, foi considerada um marco internacional, porque ela era tão ambiciosa, era tão inovadora, que Portugal foi considerado um dos países líderes na transição energética e na aplicação da lei climática. Problema, uma lei de bases é, de certa forma, um papel de ambições, portanto, em que nós colocamos lá tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que nós queremos atingir. Só que precisa de outras leis que digam como é que o vamos fazer. E estas leis do como tinham prazos estabelecidos na Lei de Bases do Clima. E o que é que o Estado português fez? Deixou passar os prazos. Exato. E vamos lá, se fosse uma outra lei qualquer de como é que eu vou pintar uma parede, estava ok, porque não tenho um prazo, eu posso pintar uma parede num dia qualquer. Quando estamos a falar de clima e alterações climáticas, temos prazos, não é? Estamos em contagem decrescente para aquilo que há pessoas que chamam de apocalipse. E, portanto, não nos podemos dar ao luxo de deixar passar 1, 2, 3 anos de prazo, que neste momento já há medidas que já vão quase em 2 anos de não cumprimento do prazo. E, portanto, aquilo que nós fomos dizer ao tribunal foi, olha, existe esta lei, portanto, a própria Assembleia da República estipulou prazos que o Governo não cumpriu, e precisamos que um juiz diga exatamente isto, porque não basta nós dizermos nas redes sociais ou na comunicação. Devia ser suficiente, não? Somos nós que elegemos os governos. Devia ser, sim. Só que o que é mais interessante no meio disto tudo é que o Governo veio dizer que materialmente eles até estão a cumprir a lei. No espírito da lei. No espírito. Significa o quê? Significa que eles acham que já criaram políticas públicas suficientes para que as metas que estão na lei estejam a ser cumpridas. Mas a lei diz especificamente que têm de ser desenvolvidas as outras leis. Portanto, mesmo que digam que materialmente está a ser cumprido, na prática não foi cumprido. Não foi cumprido, sim. Okay. Agora vamos aguardar. Nós acreditamos que que o juiz nos vai dar razão, porque é muito difícil não dar. E o nosso objetivo principal é desviar um bocadinho a tendência da colocação da culpa no indivíduo e no consumidor. E é dizer que existem pessoas responsáveis pela crise climática em Portugal. Não sou eu, não é a minha avó, não és tu. São grandes pessoas, não é? Portanto, corporações e entidades. Um Estado, um município, portanto, que realmente têm o poder de mudar tudo à nossa volta e que não o estão a fazer. Sabe-se lá porquê. Dá trabalho às vezes. Sim. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre a sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável.
e em conjunto vamos olhar para as suas ambições de longo prazo de fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Fiquem desse lado. É engraçado, só há bocadinho estavas a dizer que numa lei de bases é uma lista quase de vontades, não é? Na verdade, então, podíamos escrever o que quer que fosse, se não fosse existir uma coisa chamada direito, que nos obriga a, quando fazemos um documento como uma lei de bases, que compramos com aquilo que dizemos, não é? Sim. Portanto, na prática, o que vocês estão a fazer é garantir que os políticos ou quem nos representa não está só a falar e que está efetivamente a fazer aquilo que disseram Sim. que iam fazer. Não, e na verdade isto faz muita comichão a muitos políticos portugueses, e eu sei porque eles já me disseram, porque a litigância climática acaba por ser também uma ferramenta de transparência. Portanto, é colocar à vista de todos e perante um tribunal, portanto, nesta ótica da separação de poderes, a falha e o incumprimento da outra parte, portanto, do executivo. E que se nós não o tivéssemos colocado assim à amostra de todos, Ninguém sabia. Provavelmente ninguém sabia, sim. Até porque a maior parte das pessoas, se calhar, nem sequer conhece bem a lei de bases do clima o suficiente para saber quando é que seriam os prazos para ser cumprida, não é? Sim, com exceções de algumas pessoas que abrem o Diário da República todos os dias. Ninguém. Não há outra forma de o saber sem a litigância. Sim. Boa. Estavas a dizer há pouco que as pessoas, quem é responsável por esta crise climática não é necessariamente nem eu, nem tu, nem a tua avó, nem uma pessoa singular. No último recurso, vocês começaram por processar o Estado português. O que é que se segue? Está em segredo de justiça. Mas a ideia agora é irem procurarem como as próximas entidades a serem responsabilizadas. Então, a definição das entidades foi feita com um critério muito objetivo. Foi feita com base em quais é que são as entidades que mais emissões de CO2 emitem em Portugal. E claro que nós temos a noção que se elas emitem muito, por alguma razão, não é? Normalmente por uma razão de necessidade daquele setor de Sim, produção. o setor energético garantidamente vai ser um setor com mais emissões. Sim. Certo. Só que o facto de emitir mais e ter uma maior produção significa que também tem mais meios para se adaptar e fazer uma transição energética. Apesar de dizerem que não, sim, é verdade. E portanto, com base nisto, o último recurso pretende agora escalar a litigância para o setor corporativo. Portanto, começamos com o setor público e agora segue-se o setor corporativo. Não é segredo de quais é que eram as entidades que nós queríamos processar quando o último recurso foi lançado. Portanto, nós demos 3 nomes. Agora falta saber qual destas 2 últimas vai ser que vai ser a primeira. Sim. O vosso critério para escolher entidades a processar, não é? Ou para as quais utilizar a ferramenta da litigância climática é então não só os que emitem mais, mas que não estão também a fazer um trabalho de descarbonização. Portanto, não é só emitir mais, certo? É emitir mais e não estar a trabalhar o suficiente na descarbonização. Sim. Okay. E temos muitas entidades em Portugal que precisam assim de um puxão de orelhas no que diz respeito à sustentabilidade e às emissões? Infelizmente temos muitas. Não é à toa que na última década existiram 80 mil casos judiciais ambientais. Mas pior do que isso é a tendência do greenwashing, que agora a União Europeia está a tentar também criminalizar, em que há muitas entidades que dizem que estão a fazer ou que estão a fazer tudo aquilo que elas podem, só que na verdade não é bem assim. Ou então entidades que adotam práticas ambientais, esquecem-se das sociais. E convenhamos que quando falamos em crise climática, tudo é possível fazer. Só precisamos de interesse, não é? Estavas a falar da União Europeia agora ter feito uma proposta que vem criminalizar o greenwashing. Isso pode ser uma boa aberta para quem está a tentar processar empresas por razões climáticas, chamemos assim, porque às tantas podes até não encontrar um âmbito muito fácil de comunicação da litigância climática em relação a emissões e prova de não redução suficiente, mas greenwashing é relativamente fácil de provar e também dá assim umas boas manchetes que podem estragar a reputação das empresas. Sim, eu acho que, ou seja,
quantos mais conceitos nós introduzirmos na lei, mais facilidade nós temos de iniciar uma ação judicial. Isto porque litigância climática é tudo muito bonito, mas se não tivermos um fundamento jurídico, não nos adianta de nada. Podemos achar que estamos corretos ou que eles estão errados, mas há uma necessidade grande de termos um conceito que já esteja inserido na lei e que o juiz consiga compreender, porque às vezes é difícil explicar para um juiz também como é que clima e direito estão relacionados. Precisamos de juízes formados em litigância climática. Precisamos. Agora também vai depender um bocadinho do que é que a União Europeia diz que é greenwashing. E também não sabemos se as empresas se vão readaptar ou não e se vão mudar todos os slogans e todas as cores. Mas enfim, não acho que o greenwashing seja o pior dos casos. Acho que é importante, mas há mais coisas para fazer além do marketing. Boa. Mariana, queria-te fazer umas perguntas um bocadinho mais pessoais, porque interessa muito a tua perspectiva de alguém com 22 anos e que está a trabalhar estas ações da crise climática. O que é que tu achas que vai acontecer daqui a 10 anos ao mundo? Olha, eu tento sempre ter uma visão positiva, caso contrário estaria já isolada numa ilha, sem fazer ativismo. Atenção a subir as águas do mar. Sim. Mas eu sou uma pessoa também muito realista e sinceramente eu tenho muito medo do que é que pode acontecer daqui a 10 anos, porque se olharmos para a ciência, se olharmos para as previsões, quer sociológicas, quer científicas dos próximos 10 anos, não são nada animadoras. E, portanto, eu penso sempre assim, das duas uma, ou nós mudamos tudo agora, ou daqui a 10 anos, tudo aquilo que nós achamos que é o apocalipse e tudo aquilo que nós achamos que está muito longe de acontecer, e estamos a falar de refugiados climáticos, de catástrofes naturais a toda a hora, de redução de colheitas, de secas, enfim, tudo vai ser uma realidade bastante premente, não é? E tenho bastante medo, especialmente enquanto jovem que gostaria de ter filhos e que pensa, mas será que eu vou querer trazer os meus filhos para este mundo assim? Mas precisamos de trazer filhos de pessoas que queiram educá-los para mudar o mundo. Para serem ativistas também. Por outro lado, acho que temos tempo ainda para mudar. É difícil, o mundo está a passar por uma fase bastante complexa, historicamente, não é verdade? Sim, complexa. Sim. Achas que há tempo? Acho. Achas? Ok. Então, há tempo, mas achas que daqui a 10 anos o processo do último recurso já vai estar a ter um fim? Ou os tribunais são assim tão lentos em Portugal? Não, daqui a 10 anos o último recurso já terá colocado uns 50 processos judiciais e este aqui já estará resolvido. Vai depender muito também da pressão da comunicação social e agora estamos aqui num impasse por causa da queda do governo e das novas eleições. A data que estamos a gravar ainda não surgiu eleições. Sim. Sim. E portanto, como estamos aqui neste impasse, o Tribunal não irá dizer nada tão cedo, mas o Ministério Público já deu um pareceres preliminares à nossa ação, que é um parecer absurdo, lamento imenso, Sr. Procurador, mas é. Qual foi a resposta? É uma discussão teórica sobre o que é um interesse público e o que é um interesse difuso. Tudo isto para dizer que a último recurso não teria legitimidade para colocar esta ação. Quem teria legitimidade seria o próprio Ministério Público, que até hoje não colocou ação nenhuma. Mas como é óbvio, o que chega a ser é bem irónico, redundante, não é? Sim, é bem redundante. Mas enfim, é uma discussão teórica para quem gosta muito de direito. É incrível, na prática não tem fundamento nenhum e acho que não vai ser levada avante. Mas se for para ser levada avante, então que deem ideias ao Ministério Público para processar o nosso Estado por inação climática, não é verdade? Sim, esperemos que sim. Boa. E em relação a ti, onde é que tu esperas estar daqui a 10 anos? Porque eu sei que direito é capaz de não ser tudo aquilo que tu queres fazer na tua vida. O que é que te deixaria orgulhosa enquanto alguém que é ativista desde tão cedo? Sim,
Eu sinceramente eu acho que nunca vou conseguir deixar o ativismo. Algo que eu já tentei por sanidade mental, não é? Mas eu acredito que daqui a 10 anos vou continuar a ser ativista. Pretendo já ter viajado pelo menos metade deste mundo e sempre com a compensação carbónica. Associada. E infelizmente acho que vou estar fora de Portugal. Mais uma jovem que vamos perder. Sim. E logo vemos, daqui a 10 anos voltamos a convidar-te aqui para o podcast. Sim, não faço a mínima ideia. Mariana, assim a jeito de conclusão, o que é que achas que nós podemos fazer, e quem nos está a ouvir, o que é que pode fazer para ajudar associações, como o último recurso, neste caso concreto da litigância climática contra o nosso Estado português, a conseguir levar avante estes seus projetos que são de defesa da vida comum de todos nós? O que é que cada um pode fazer para ajudar? Muito básico, tornarem-se associados, serem voluntários. Menos básico, financiamento. Portanto, todas estas ações têm acontecido em forma pro bono, mas uma ação eficaz e uma ação séria e rigorosa não acontece sem financiamento e portanto é uma das melhores formas de ajudar. Boa. E se alguém estiver a ouvir daqui que seja mais de comunicação social, não deixar este caso morrer, talvez? Sim. E pressionar aqui o nosso Ministério Público a dar uma resposta diferente. Sim. Boa. Mariana, muito obrigada por teres vindo falar connosco sobre este tema. Espero que desse lado também tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio.